Aos irmãos que a paz, Senhor, amém. Que Jesus abençoe poderosamente este domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. A cada um, que o Senhor abençoe os seus familiares, os seus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja paz, haja alegria, haja saúde, é o que eu desejo no meu coração. Portanto, quando nós desejamos o bem vem para nós e vem para quem nós estamos a desejar. Por isso, temos que fazer parte das palavras, das promessas que o Senhor nos entregou. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome, que é digno de honra, de glória e de louvor. Venho-te agradecer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, por esta oportunidade de estarmos aqui a trazer as boas novas para todos nós, te agradecendo desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é nosso Rei e Salvador, digno de honra, glória e louvor. Amém, amém, glória a Deus. Comichão no nariz, perdão por isso. E, portanto, e cá estamos nós. É bom nós estarmos a buscar ao Senhor enquanto Ele se deixa achar. Mas o Senhor não obriga ninguém. Portanto, vai ser tudo voluntário. Vai ser voluntário. Cada um vai buscar se quiser. Agora, a recompensa não vai ser para todos. É lógico que vai ser para aqueles que o buscam. Portanto, se alguém quiser buscar, busca e vai receber recompensa. Se não quiser, depois não se queixe, não tiver recompensa. Porque isto é assim mesmo. Portanto, mesmo nós, quando estamos na escola, aqueles que se estudam mais, em pequenos, depois futuramente terão um emprego melhor que os outros. Isto praticamente é quase igual. Portanto, a hierarquia, ela existe tanto nos céus como no inferno, como aqui na terra. E, portanto, nós temos que buscar a Deus pelo ser deixado achar. E se nós o buscamos de coração, Deus vai fazer infinitamente mais que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas se não buscarmos, aí a recompensa já fica mais difícil. Amém? Portanto, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de o buscar, porque Deus, Ele é maravilhoso. Não é porque eu digo, porque cada um pode sentir, só que Deus, Ele é assim. Ele não faz muitas das vezes como nós queremos, Ele faz como Ele quer. Ele é o Rei soberano e não há mais ninguém além dele, e portanto, se Ele deixar que é de uma maneira, Ele vai ser dessa maneira. Nós, como confiantes em Cristo, nós temos a certeza da vitória. Sei que ela não vai ser no nosso horário, vai ser no horário de Deus. E Deus pode estar descansado, que Deus sabe perfeitamente orar aqui na Terra. Nós estivéssemos longe do planeta Terra, aí víamos parado. Se nós, quando olhamos para a Lua parece que está parada. Mas ela está constantemente em circulação em volta da Terra. Portanto, assim é o planeta Terra também, perante outros. Mas, se nós estivermos longe, o planeta Terra é como se estivesse parado. E, portanto, para Deus, que é o Deus eterno, onde Deus não se precisa preocupar nem com dias, nem com anos, assim como nós, seres humanos, mas Deus, Ele tem noção de cada minuto, de cada segundo. Portanto, nós estamos à espera, vamos continuar à espera daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas ter sempre a confiança, sempre a certeza. Porque Deus ama aqueles que têm a certeza. Portanto, se vamos ter a certeza, não vamos duvidar. Amém? Portanto, a minha esposa não vai cá trazer a palavra devocional, porque ela está um pouquinho doente, e quando estamos assim em direto, fica um pouquinho complicado a pessoa tossir, a pessoa fazer outra coisa qualquer. Portanto, mas uma coisa é certa, está tudo no controle de Deus. E Deus, Ele faz como bem entende. Portanto, eu vou passar imediatamente aqui para a palavra e talvez o culto venha talvez a ser um pouco mais
mais curto, mas pronto. O conteúdo que Deus projetou para hoje vai se cumprir. Amém? Portanto, vamos ficar confiantes e buscar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 3, Marcos, capítulo 3, verso 22 em diante. Fala sobre o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Uma coisa deixo já alerta para cada um que vai ouvir, que está a ver, porque, ou vai ver, porque é muito bom nós nunca estarmos a acusar ninguém, seja lá quem for, principalmente os ungidos de Deus. Porque o pecado contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Isso deixo já de referência, porque o pecado contra o Espírito Santo de Deus não há perdão. Se não gosta deste ou daquele, mas não fala. Porque Deus não obriga a gostar ninguém. Mas uma coisa, nós somos donos da nossa boca. Se nós falarmos algo contra um ungido de Deus, estamos a falar contra o Espírito Santo de Deus. E se estamos a falar contra o Espírito Santo de Deus, portanto vamos ler aqui estes versículos, vamos ver que esse pecado não há perdão. É o único. Portanto, temos que ter muita atenção nisso. Conforme eu disse, não gosta deste, não gosta daquele. Pronto, Deus não obriga ninguém a gostar. Embora Ele diz para amar o próximo como a nós mesmos. Mas contra o Espírito Santo de Deus, isso é muito. Porque nós nunca sabemos onde estamos a pecar contra o Espírito Santo de Deus. Estamos a falar contra um ungido de Deus, contra um profeta de Deus. Estamos a falar contra o Espírito Santo. Amém? Portanto, Marcos capítulo 3, verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu pelo príncipe dos demónios e expulsa os demónios. Ora, como é que os demónios se expulsam a si mesmos? Isso é mentira. Portanto, isso era eles que arranjavam esse objetivo para estar a acusarem a Jesus. E Jesus estava como ser humano cá na Terra, não estava cá como Deus, estava cá como ser humano. E, portanto, eles estavam a acusar. Nós, quando estamos a acusar, reparem bem, quando estamos a acusar, temos um dedo a apontar para alguém, mas temos 3 dedos a apontar para nós. E depois temos um mais grave, um a apontar para Deus. Por isso é preciso muito cuidado quando se fala contra alguém. Portanto, esse alerta foi um que o Espírito Santo me deu hoje de manhã, quando estava a pedir a Deus que me desse a palavra, que eu não a escolho de mim mesmo, peço a Deus, e depois abro a Bíblia e Deus me a dá. E, portanto, é isso que Deus nos deu. Cuidado para não pecar contra o Espírito Santo de Deus. O 23. E expulsando-os assim, disseram-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? O 24. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. É isso aí. Porque às vezes a palavra quer sair, não sai, fica aqui presa aqui na língua. Está malandra, essa é a palavra. E, portanto, vimos aqui o Senhor Jesus a dar esse exemplo que um reino não se pode lutar contra si mesmo, senão acaba. Portanto, e vimos aqui que Jesus deu a resposta àqueles indivíduos que os estavam a acusar e falou-lhe, essa parábola. 26. É o 25.
E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Portanto, vimos aqui, Jesus deu o exemplo que Satanás não pode expulsar Satanás. Por isso é que muita gente, ignorantemente, aqueles expulsam demónios através dos demónios. Como é que isso pode ser? Isso não é impossível, isso não acontece. E não há nenhum nome, atenção, não há nenhum nome que expulse os demónios a não ser o nome de Jesus Cristo. Ali estava o próprio Jesus Cristo a fazer isso. Hoje nós temos essa autoridade através do nome de Jesus Cristo, mais nome nenhum. E só Ele, só o nome dele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, essa autoridade tem que ser sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter essa autoridade dada por Deus e depois temos que usar o nome de Jesus Cristo. Esse nome que tem todo o poder, tanto nos céus como na terra, é esse nome que tem toda a autoridade. Se nós dissermos, sai Satanás deste ou daquele, e não dissermos em nome de Jesus Cristo, ele não vai sair e ainda vai gozar connosco se não fizer coisas piores. Eu já tenho ouvido muitas coisas. Eu, graças a Deus, tanto eu como a minha esposa, nunca tivemos essa causa. Sempre vimos eles obedecerem ao nome de Jesus Cristo, e é o nome que nós usamos para expulsar, seja lá o que for, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome que tem todo o poder, toda a autoridade. Portanto, tanto nos céus como na terra. Portanto, vimos que realmente o nome dele, vimos que Jesus não qualquer como muitos falam por aí. Que há tempo estava aqui a ver a televisão um programa sobre os extraterrestres. Eu fico assim interessado para ver um pouco assim, até ver onde é que vão a mente deles. E fiquei abismado com aquilo que eles estavam a dizer. Que Jesus Cristo tinha sido um extraterrestre. Que tinha sido um extraterrestre cá na Terra e que fazia isso através das coisas. Isso é uma coisa realmente... Isso é falta de sabedoria, falta de ler a Bíblia. Mas há muita gente depois que diz, como é que eu sei que a Bíblia está certa ou está errada se isso foi escrita por homens? Muito bem, foi escrita por homens, está certo. Mas se não fosse inspirada pelo Espírito Santo de Deus, isto não existia, a Bíblia não existia. Foi feita por muitos anos, por muitas pessoas diferentes. Hoje, nos dias de hoje, nós temos computadores, que lá está tal coisa, o Windows é uma janela para o mundo, nós conseguimos saber muitas coisas através do computador, ou telemóvel, que é um computador também. Portanto, hoje sabemos isso. Mas naquela época não havia isso, nem havia sequer uma máquina para escrever. Portanto, era uma coisa muito difícil. E essa Bíblia chega-nos hoje já com facilidade à nossa mão, mas houve preço de sangue para que ela chegasse à nossa mão. Porque o inimigo de maneira nenhuma queria que ela chegasse à mão do povo. Tanto é, houve muitas torturas, muitas pessoas que foram mortas, muitas pessoas que foram queimadas vivas, só por estar a traduzir a Bíblia para dar acesso a todos os povos como está hoje. Hoje, graças a Deus, o nome de Jesus Cristo é conhecido mundialmente por todo lado. Só não conhece quem não quer. Porque hoje, este vídeo que estamos aqui a fazer em direto está a ser transmitido não só para Portugal,
mas para muitos, muitos países. Só não vê quem não quer. Portanto, se não vê quem não quer, não vai dizer que não tinha conhecimento do nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui a falar, não estamos aqui a falar de fábulas, estamos aqui a falar uma coisa que se temos a certeza, e se temos essa certeza, por muitas experiências que Deus nos dá, não é assim, olha, eu quero ser pastor e vou pregar a palavra de Deus. Não, isso não funciona assim. Funciona é nós termos o chamado primeiro de Deus na nossa vida, ser capacitados por Ele, não é por fazer curso de teologia, embora o curso de teologia é importante e é que busca-se muito conhecimento, mas também digo uma coisa, busca-se muito conhecimento, mas busca-se pouco a Deus. Por isso é que eu digo, se não tiver o chamado de Deus, em vão é o curso de teologia. Já vi muita gente fazer o curso de teologia e não passa disso, também não resolveu nada. Portanto, sabemos que temos de ter um chamado de Deus e ser capacitados para falar aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. Vejo muita gente talvez estar a falar por fábulas, outras histórias que não têm talvez muito fundamento. Quer dizer, buscam, mas nada se aproveita quase. Portanto, é muito importante, mesmo nós, quando estamos a ler a Bíblia, pedir entendimento a Deus. Ele dá entendimento. Mas se não pedirmos, Ele também não vai dar, porque não pedimos. Ele dá-nos um livre-arbítrio para escolhermos entre o que queremos e o que não queremos. Entre se queremos ser de Deus ou se não queremos ser de Deus. E, portanto, é isso. A palavra de Deus, ela é simples. Os cientistas dizem que a Bíblia está escrita por códigos. Que é um código, não sei. Eu não encontro aqui código nenhum. Encontro aqui a palavra de Deus. Se não, conforme eu disse, se não tiver entendimento através do Espírito Santo, vou ler palavras, que não vai dizer quase nada. Mas quando tem entendimento de Deus, as palavras vão dizer muito. E esse muito significa entre o saber e o não saber. Agora vamos passar à leitura na mesma, que se encontra no versículo 27 de Marcos 3. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não o amarrar o valente e não roubar a sua casa. O que é que Deus nos dá exemplo deste versículo? Há muita gente, conforme eu disse, para expulsar demónios, chega aí e sai, e não sai, e ele não sai. E, portanto, cá está o que este versículo nos diz. Que ninguém pode entrar na casa do valente sem o amarrarem. Como é que se amarra esse valente? Conforme eu disse, é em nome de Jesus Cristo. Estás amarrado, demónio. Sai, leva tudo contigo e deixa esse corpo em paz, portanto, e assim ele vai ter que sair. Às vezes é mais teimoso, que demora mais a sair, mas também às vezes também porque há tanta malícia, tanto mal aí na terra, que as pessoas já não acreditam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Conforme disse, Deus não força ninguém, mas Ele tem leis, preceitos para nós obedecermos. Se nós não obedecermos, em vão é a nossa fé, porque as coisas depois não vão acontecer e vamos perder a nossa fé. E, portanto, Jesus aqui diz, ninguém pode roubar bens ao valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não o amarrarem o valente, e então roubará a sua casa. Portanto, vemos aqui, isto não é complicado, porque o Espírito Santo, ele nos ensina o que nós temos que fazer. Conforme disse, já
desde o início, que só através do nome de Jesus Cristo é que nós conseguimos, nem o meu nome, nem o nome da minha esposa, nem o nome de ninguém. Por isso é que no catolicismo não existem muitos milagres, que eles utilizam muitos deuses, entre aspas. É Maria, é João, é Pedro, é bem essas pessoas que foram usadas por Deus, mas quem deu essa autoridade é Jesus Cristo e mais ninguém. Verso 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfémias com as blasfemarem. O 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, que é isso que eu disse logo no início, nunca obterá perdão, mas é culpado do juízo eterno. Portanto, o Senhor Jesus aqui nos alerta. Este versículo aqui é para nós termos muito temor. Temor não é ter medo. Temor é saber que Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um fogo consumidor. E eu costumo dizer, e a mão de Deus é bastante pesada. Não queiram pôr Deus à prova, porque Deus tem uma mão pesada. Porque Ele conhece cada um de nós. Todos nós Ele conhece. Sabe quando estamos a agir com malícia, sabe quando estamos a falar com temor, sabe quando estamos a pedir com temor a Ele. Sabemos que Ele é o nosso Deus, é o nosso dono, que é o que quer dizer isto, Senhor. Nós, quando chamamos Ele de Senhor, estamos a dizer que Ele é nosso dono. Se Ele é nosso dono, nós só temos que obedecer a Ele, mais ninguém. Se nós obedecermos, mais vale obedecer do que perecer. Portanto, mais vale obedecer do que perecer, isso é o certo. E vimos aqui que Jesus diz, está letras em vermelho na minha Bíblia, quando está em vermelho quer dizer que foi Jesus que falou. E também pelo contexto da Bíblia nós também veríamos que era Jesus. No verso 29, que não obterá nunca, ele diz nunca, obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Portanto, se nunca obterá perdão, mais vale, como eu disse no início, mais vale ficarmos com a boquinha calada, não está a falar deste, ou daquele, ou daquela, porque há muito... Quando Deus colocou cá na terra profetas para serem usados e ousados para falarem aquilo que Deus quer que fale ao seu povo. Conforme eu disse, Deus fala através da palavra, mas Deus também fala através dos profetas. E esses profetas é a voz ativa de Deus aqui na terra. E se nós falamos algo contra Deus, estamos a falar contra o Espírito Santo de Deus. Portanto, estamos a falar contra uma pessoa que se quer usada por Deus, essa pessoa está a pecar contra o Espírito Santo. E vimos aqui, mas nunca terá perdão. Isso é muito importante, é muito importante. Era bom que muita gente mais tivesse a ver o vídeo, mas quem sabe, Deus pode tocar no coração de alguém para estar a ver depois, porque este vídeo fica durante 30 dias no YouTube. E depois dos 30 dias, no Facebook fica 30 dias. Depois eles automaticamente apagam o vídeo, senão teríamos muitos vídeos. Mas eu costumo fazer o download do vídeo e depois partilho no Instagram, mas primeiro partilho no YouTube.
No YouTube temos lá 500 e tal vídeos, e esses vídeos ficam lá por tempo indeterminado. Portanto, só não vê quem não quer, só não aprende quem não quer. Não vale a pena estar a forçar ninguém, porque as coisas são assim. Deus não força ninguém. Eu também não posso forçar ninguém. Queria que toda a gente fosse a Cristo, toda a gente obtesse a salvação, isso é o meu desejo como servo de Deus Altíssimo. Mas eu não posso forçar ninguém, conforme Deus não força ninguém também. E, portanto, vimos aqui uma coisa muito, muito importante, talvez as pessoas não façam caso, nem tenham essa certeza, de que pecar contra alguém que é usado por Deus está a falar mal de Deus. As pessoas não se apercebem disso. Acham que está a falar contra outro ser humano, que é normal o ser humano falar mal uns dos outros, infelizmente, porque não havia de ser assim. Os mandamentos de Deus não são assim. A Deus amar ao próximo como a ti mesmo, não está a dizer para falar mal do próximo, nem para dizer mal do próximo, nem fazer mal ao próximo. Está a dizer para amar o próximo. Se ama o próximo como a nós mesmos, não vamos estar a falar. Mas estamos num mundo corrupto, estamos num mundo onde jaz o maligno e torna-se natural para o ser humano estar a falar mal de alguém, estar a desejar o mal a alguém. Isso acontece, infelizmente. Não havia de acontecer, mas acontece, infelizmente. E, portanto, vimos aqui que verdadeiramente Deus diz aqui, nunca obterá perdão. Nunca obterá perdão. Portanto, é bom que as pessoas saibam isso para que nunca venham a pecar contra Deus. Pecar contra o ser humano, as pessoas já se habituaram e acham natural isso. Embora não seja natural, nós estarmos a desejar mal a seja lá quem for. Nós não sabemos a razão por que aquelas pessoas estão a agir assim, portanto, mas é isso que Jesus nos alerta aqui, que nunca obterá perdão. Portanto, vamos continuar, verso 30, porque diziam, tem espírito imundo. Reparem bem, perdão. Quem conheceu a história de Jesus sabe e soube que ele não fez mal a ninguém, pelo contrário. Ele fazia o bem, ele curava, ele libertava, ele curava as pessoas, ele libertava, ele ressuscitou o morto, ele pôs o coxo a andar, ele pôs o cego a ver, fez a multiplicação de pães, multiplicação de peixes, ele andou sobre a água. E esses indivíduos, descaradamente, a dizer que ele tinha espírito imundo. O ser humano é terrível às vezes. Eu consigo ver no ser humano coisas tão maravilhosas que eles fazem, arriscarem a vida para salvar outros, e depois de um momento para o outro vejo fazer tanto mal. Basta nós vermos aí a televisão até ficarmos abismados com tanto mal que o ser humano faz ao outro ser humano. E estes aqui também foram diferentes. Não foram diferentes. Também diziam, tem espírito imundo. Se Jesus só fazia o bem, como é que eles podiam ter o descaramento de estar a falar uma coisa dessas? É algo terrível. As pessoas deixam de ser usadas pelo inimigo com muita facilidade. E o inimigo consegue penetrar nas suas mentes com muita facilidade. Porque é como se tivesse ali um portão aberto, não a brecha, um portão. E entram e faz muito mal, matam, roubam, torturam, faz coisas terríveis. Nós vimos como é que as nações estão. Havia alguma necessidade. Eu às vezes fico assim com a minha pequena sabedoria a falar, a pensar assim, se realmente estas guerras têm havido, nem vou dizer o nome dos países, mas o dinheiro que eles gastam em fazer a invasão
dá para comprar aquilo e ainda sobrava dinheiro. Depois podiam lá viver, quem os interessasse. Que, por exemplo, em Portugal, quem tem dinheiro compra um terreno aqui, compra outro terreno ali, compra outro em qualquer lado e põe lá a viver quem eles querem. Portanto, esses países também podiam ser a mesma coisa. Mas não. Mandam para lá mísseis, mandam para lá soldados, vai morrer soldados deles também. E para quê que é isso tudo? Porque é influência do inimigo, que mata, rouba e destrói. É a influência dele que os seres humanos deixam-se corromper. O verso 31. E chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamarem. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. Portanto, vimos aqui mais uma situação que há certas religiões a dizer que Jesus não tinha irmãos, que não tinha irmãs. Mas vimos aqui que tem. Ora, esses irmãos, Jesus depois dá uma resposta a eles também à altura. O 32. E a multidão estava assentada, já lemos. Agora o 33. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e quem os meus irmãos? Faz Jesus uma pergunta a eles. E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse-lhes: Eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. O 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Portanto, o Senhor Jesus, ele diz: quem fizer a vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabemos que Deus só veio fazer o bem à terra. Sabemos Deus que nos ama muito, muito, e Ele quer que verdadeiramente nós nos amamos também para sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. E portanto o Senhor Jesus diz que Ele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é a minha mãe, esse é a minha irmã, meu irmão, portanto, a minha mãe. Portanto, Ele nos dá direção para cumprirmos. Só não cumprimos quem não quer. Porque Deus, Ele quer que todos venhamos ser usados poderosamente em milagres, prodígios e maravilhas. Muita gente acha que está sozinha. Portanto, aqueles que estão em casa a ver este vídeo, ou vão ver, acham às vezes que estão sozinhos. Mas o Senhor Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Nós nunca estamos sozinhos. Estou aqui eu, está aqui a minha esposa, está aqui uma legião de anjos, ou 2, ou 3. Portanto, também, com certeza, haverá demónios também. Sabemos que não estamos sozinhos. Por isso é melhor obedecer a Deus enquanto é tempo, porque da vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele quer fazer milagres, prodígios e maravilhas através da vossa, da vida, através da nossa vida. Mas para isso temos que fazer aquilo que Deus nos manda. Não vale a pena nós queremos fazer à nossa maneira, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Nós dizemos isto aqui constantemente, mas é a realidade. E Deus, Ele quer fazer milagres na vossa vida, na nossa vida, nos nossos parentes. Eu tenho a certeza absoluta que Deus, Ele nos quer usar. Isso eu tenho a certeza. Só que o inimigo põe
coisas na cabecinha das pessoas para que elas não possam seguir a Deus. O que é que eu digo coisas? Por exemplo, nós, se realmente tivéssemos os nossos familiares todos a verem estes vídeos, teria aqui muitos. Mas, conforme eu disse, Deus não força ninguém. Deus simplesmente usa aqueles que se deixam ser usados. Se eu não quiser ser usado, Deus não me vai usar. Mas tem um preço depois a pagarem. O preço da desobediência. O preço da desobediência é terrível. Vimos o que é que Deus fez a Adão e aos seus descendentes. Expulsou-os do paraíso. Expulsou-os do jardim do Éden. Por causa de quê? Por causa de comer lá o fruto? Não. Foi por causa da desobediência. Essa desobediência terrível que faz o ser humano pecar contra Deus e contra o seu semelhante. E essa desobediência, Deus, por exemplo, chama seja lá quem for. E a pessoa, quando não tenho tempo, depois quando for mais velho, depois eu busco mais a Deus. Em primeiro lugar, não sabe se chega a mais velho. Eu fico muito contente, quando estou às vezes a ver aqui no Instagram, ver bastantes meninas e meninos ali ser usados com uma autoridade de Deus tremenda. Eu até fico assim um pouquinho assim, porque é que eu não me deixei também buscar a Deus? Mas, portanto, Deus, Ele não força, conforme eu disse. Cada um vai fazer aquilo que Deus quer, mas Deus não vai forçar. Deus não vai forçar a vossa vida, Deus não vai forçar ninguém a buscá-lo, Deus também não vai forçar ninguém a segui-lo. Vimos quando Jesus disse para os seus apóstolos e discípulos, quem não comesse da carne dele e não bebesse do sangue dele, que não poderia fazer parte com ele. E então eles pensavam naquela altura que era comer mesmo a carne de Jesus e beber o sangue dele, porque deviam estar habituados a muitas histórias do passado, onde faziam sacrifícios humanos e essas coisas. Eles pensavam que era mais um. E eles eram duro este discurso e cerca de 120 abandonaram a Jesus naquela época. Portanto, hoje também muita gente abandona Jesus por ignorância, por achar que Deus não está aqui, que está ali no outro lado, que está ali naquela esquina, que está ali naquela igreja, que está ali naquela. A palavra de Deus diz que os milagres seguirão aqueles que creem, aqueles que acreditarem. Portanto, não vale a pena estar a trocar de igrejas a pensar que vai buscar a Deus. É lógico que se a liderança não estiver correta, o povo de lá também fica em pecado. Portanto, Jesus nos ensinou também isso, através dos frutos que se conhecerá as árvores. Portanto, se Ele nos ensinou também, nós só temos que obedecer à palavra de Deus. Se obedecemos, vamos ver a glória de Deus. Se não obedecermos, vai ser meio complicado, porque Deus, Ele quer tudo de livre e espontânea vontade. Deus não quer escravos, Deus quer pessoas livres. E essas pessoas livres é cada um que busca a Deus de coração. Por isso é que Jesus disse à samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses adoradores são vocês, somos nós, muitos mais. Eu dou muitas graças a Deus, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não busca bonitos, Ele não busca pessoas super inteligentes, que aliás os inteligentes são os que mais fáceis caem nas garras de Satanás.
Lembro-me uma certa vez estávamos aqui a expulsar um demónio e o demónio disse que gostava de pessoas inteligentes. Vê-se porquê? Que são os mais fáceis de enganarem. Porque a pessoa é tão inteligente, conhece a política, conhece o futebol, conhece tudo e mais alguma coisa, mas quando chega-se na parte de Deus não conhece nada. E esses são os mais fáceis de enganarem. Mas uma coisa digo para vocês, Deus, Ele quer que nós vamos a Ele. Conforme eu disse, é muito importante nós não pecarmos contra o Espírito Santo de Deus. Porque esse pecado não tem perdão. Mas é mais importante também buscar a Deus enquanto Ele se deixa achar, porque Deus Ele tem plano para toda a gente. Há muita gente que acha que não tem plano nenhum, que Deus não tem plano nenhum, mas Ele tem. Tem plano na vossa vida, tem plano na nossa, tem plano em todos. Jesus uma certa vez disse assim, muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Porquê? Ele quer chamar a todos, mas nem todos querem ser chamados. Portanto, vamos deixar ser usados e ousados, porque vale a pena ter ousadia, porque nós quando fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, não é em nosso nome, e o nome dele tem todo o poder, tem toda a autoridade, e a palavra dele também nunca volta vazia. Se Deus disse que veio para libertar, Ele liberta ainda hoje. Se Deus disse que veio para curar, Ele cura ainda hoje. Se Jesus veio para salvar, Ele salva ainda hoje. Portanto, vamos só ter a certeza que é isso que é importante na nossa vida. Amém? Não sei se o vídeo foi do agrado a todos ou não, mas eu creio que o essencial foi dito. Para ter cuidado, para não pecar contra o Espírito Santo, porque não tem perdão. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente. Hoje voltarei a orar, a minha oração é mais pequena, mas vai fazer o mesmo efeito. Amém? Soberano Deus, glorioso eterno Pai, venho-te agradecer, meu Deus amado, por cada amigo, cada amiga, cada familiar. Eu não vou dizer nomes porque o Senhor sabe e conhece a todos. Mas cada familiar, cada amigo, cada irmão e irmã em Cristo Jesus, todos aqueles que nos estão a ver, todos aqueles que ainda vão ver, que o Senhor Jesus venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Senhor, é que a tua palavra foi lida e damos graças, Senhor, por termos essa oportunidade de estar aqui a falar da palavra do Senhor, do Deus Altíssimo, sobre todos aqueles que crerem. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito mais para dar do que nós temos até que para pedir. E damos graças, Senhor, por tudo o que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pela saúde, pelo carro que nos loca, pelos todos os livramentos que o Senhor nos dá, tanto de acidentes como na saúde. Muito obrigado, Paizinho amado. Também te agradeço pela cura de todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor está escrito na sua palavra, que o Senhor sobre si levou todas as enfermidades naquela cruz do Calvário. Não é só no passado, mas é nos dias presentes também, porque o Senhor, dono de tudo, é dono do tempo, o Senhor é o mesmo dono, tem dois eternamente, e eu te dou graças, Senhor, por tudo que vai fazer na vida de cada um. Obrigado, meu Senhor, por esta semana maravilhosa que o Senhor nos dá, vai dar. Te agradecendo, Paizinho amado, por tudo. Muito obrigado, Senhor. Eu não tenho palavras humanas para falar daquilo que devia falar, mas aquilo que falo conforme eu sei. Te agradeço, Paizinho amado. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um. Agradecendo ao Senhor por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças te dou, Paizinho amado, por esta oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Rei e nosso Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Todos nós dizemos amém. Beijinhos e abraço. Uma semana maravilhosa para todos
e que Jesus abençoe poderosamente. E cá estaremos na sexta-feira, às 21 horas, num feito que Deus também não vai falhar na vossa vida. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa semana em nome de Jesus.